Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é irmão Josué, pregador da Palavra de Deus. E eu vim aqui, mais uma vez, trazer uma palavra para estar edificando ainda mais a sua vida. Venho trazer para você a segunda parte da mensagem, pela graça sois salvos por meio da fé, parte 2. Onde na parte 1 a gente falou do que as pessoas fazem para perder a graça de Deus, né? E que você não pode fazer para estar debaixo da graça de Deus. Eu venho aqui para terminar esse raciocínio, para você entender o que é estar debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Onde nós paramos na parte 1, Colossenses 2:14, que diz assim a Bíblia Sagrada: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a minha entrada no céu e a sua entrada já está paga, porque Jesus já cravou lá na cruz do Calvário todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele cravou lá na cruz do pecado. O texto diz aqui claramente: havendo riscado a cédula que era contra nós. E quando se fala em cédula, dá se entender que é de dinheiro, né? Então ele pagou o preço, e o preço caro, pagou com o seu sangue lá na cruz do Calvário, para dar direito a mim e a você estar debaixo da graça e da misericórdia de Deus. O problema é que nos dias atuais, o homem carnal que não conhece a Deus, ou até os que conhecem Sagradas Escrituras, crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, fundamenta em cima desses versículos: pela graça e salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se gloria. E se esquece do 10, que diz que a gente precisa viver em boas obras. Deus não chamou ninguém para atos pecaminosos, mas para fazer a boa obra. Então, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas o texto diz, Efésios 2:10, escuta isso aqui, meu irmãozinho, não se deixe enganar, irmão. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade está fundamentada em Cristo Jesus, na sua palavra, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguém que chega para você e vai falar: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus Cristo de Nazaré que fala isso. A não ser que ele seja um mentiroso, um farsante. Fora disso, não há salvação, porque ele é o único caminho que te conduzirá à vida eterna. O único intercessor entre Deus e o homem é Jesus Cristo de Nazaré, o homem das mãos mirradas. Efésios capítulo 2, versículo 10, a Bíblia vai dizer: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Isso é a graça. Você é salvo pela graça e pela misericórdia de Deus e passa a ser uma nova criatura e começa a andar praticando as boas obras. O problema é que o ser humano, o homem carnal que não conhece a Deus, ele insiste em continuar praticando a obra do mal. A Bíblia diz, João 3,19, que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, quer continuar fazendo mal, está debaixo da graça, da misericórdia de Deus, onde Deus enviou o seu Filho para morrer por mim e por você lá na cruz do Calvário. Ele já veio, já pagou o preço,
cravou todos os nossos pecados lá na cruz, e agora você vem embaixo da graça e continua a fazer todos os atos pecaminosos, se prostituir, beber, fazer tudo que não presta, falar mal da vida dos outros, comprar e não pagar, dar mau testemunho de crente, e estar debaixo da graça e da misericórdia de Deus. A graça não importa, irmão, que você tenha feito. Você pode ser um ladrão, um beberrão, uma prostituta, você pode fazer todos os atos pecaminosos que seja contra Deus, que a Bíblia Sagrada condena, de 1 Coríntios 6, 9 e 10, que Jesus não irá no reino do céu, Deus devassa, Deus bêbado, Deus avarento, e por aí o texto vai dizendo, e está debaixo da graça de Deus. A graça de Deus, irmão, é estabelecida para quem se arrepende. Precisa se arrepender para ter direito à graça e à misericórdia de Deus. Jesus, quando ele começou a pregar lá no Mar da Galileia, Mateus 4,17, ele vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado a ti, aí a mim, o reino de Deus. João Batista, um homem separado desde o ventre da sua mãe para pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Maria, mãe de Jesus, foi visitar Isabel, mãe de João, quando as duas grávidas se abraçaram, o Espírito de Deus que estava sobre Cristo passou para João Batista. Então ele, desde o ventre da sua mãe, o homem já era consagrado para pregar a palavra de Deus. Onde o anjo Gabriel sai lá do céu e vem para a terra e fala para seu pai: cuida bem desse menino, instrui esse menino no caminho que ele deve andar, porque ele será narizeu, não passará navalha na sua cabeça, não beberás vinho nem bebida forte, porque ele é um escolhido de Deus para pregar a palavra de Deus. E João Batista, quando ele veio pregar a palavra de Deus, depois de grande, foi criado pelos babuínos, criado os homens da montanha, andava com uma roupa com pele de camelo, com cinto amarrado no meio. Quando você olhava para João Batista, você não dava nada, dava até medo de ver a feição daquele homem. Era rude, brabo, e pregava a palavra de Deus. E na primeira pregação dele, ele diz que era criar em vós fruto de arrependimento. João 3:8, criar em vós fruto de arrependimento. Então dá-se a entender que precisa se arrepender para receber algo da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu mesmo, irmão Josué, que só estou aqui por causa da graça e da misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu fiz coisas que eu tenho vergonha de falar aqui. Tudo que você imaginar que os 10 mandamentos condenam, irmão Josué fez. Fui preso várias vezes, sofri muito. E só estou aqui por causa da graça e da misericórdia de Deus. Porque quando eu fiquei sabendo que existia um Jesus capaz de perdoar todos os nossos pecados, que a gente poderia ser falho, cheio de defeitos, e ainda ter a possibilidade de estar caminhando para o céu por meio da graça, eu abracei com as 10, com todo o meu coração, toda a minha alma, fui batizado e me tornei uma nova criatura, porque a Bíblia diz que é Ele quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E se você tiver boa vontade, Ele muda a sua vida, Ele muda a vida da sua família, Ele muda a vida daquele parente seu que você acha que não tem recuperação, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, Deus alcançará pela tua vida de renúncia, pela sua vida de santidade. Deus ouvirá suas orações e salvará tu e a tua família. Eu só estou aqui por causa da graça e da misericórdia de Deus. A graça que Deus nos dá não nos dá direito de viver em pecado, não nos dá direito de viver cometendo atos pecaminosos e continuar debaixo da graça de Deus. É bem verdade frisar que João diz que é bom que não peques. 1 João 2 e 1, João diz: é bom que não peques, mas se pecar, temos um advogado fiel, Jesus Cristo justo, e o sangue de Jesus te purifica de todos os pecados. 1 João 1,7, o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. E o texto diz claramente: se estiver na luz como ele está, o sangue de Jesus
te purifica de todos os pecados. Não que a gente seremos santos aqui nessa terra, porque sempre seremos tentados a pecar, mas temos um advogado fiel para perdoar os nossos pecados, porque já nascemos com os atos pecaminosos de Adão, fomos criados por Deus, mas herdamos de Adão o pecado e herdamos também de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, que nos guia para o caminho da santidade, que nos guia para o caminho da bondade, que nos guia para o caminho do céu. E tem um texto que me chama muita atenção também, 2 Coríntios 12, 7, 8, 9, 10, que é: a minha graça te basta. E muitos cristãos têm fundamentado esse versículo para colocar em seu coração que pode viver em pecado, que está salvo pela graça e pela misericórdia de Deus. Meu irmão, se você não se arrepender, lá no céu você não vai poder entrar, porque a Bíblia é clara e diz: arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. A graça de Deus está aí sobre qualquer um, não importa que você roubou, que você matou, que você prostituiu, não importa o velho homem, você tem que se revestido novo, recriado em Cristo Jesus, como diz lá em Efésios 4, 22 e 24, despojei do velho homem, se revestido novo, recriado em Cristo Jesus. 2 Coríntios 12, 7, o apóstolo Paulo, ele escreve: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo escreve isso daí porque Paulo, conhecedor da Torá, um homem que falava 4 línguas, tinha acesso ao palácio do rei, ao palácio real, falava com os sumos sacerdotes, Caifás e Anas, tinha livre acesso, recebia carta daqueles homens para perseguir a igreja de Cristo. Um homem cheio de conhecimento, cheio de status, cheio de, ou como vou dizer, cheio de riquezas, porque Paulo era um homem de posse, de família judeus natural. Então Paulo, ele tinha livre acesso ao palácio do rei, porque naquela época a política e a religião caminhavam juntas, então ele tinha acesso a tudo, a homens, ele fazia um escarcéu danado nas igrejas de Cristo. Há relatos de historiadores que Paulo, quando ele perseguia a igreja de Cristo, historiadores dizem que ele era um baixinho, forgado, que ele com uma mesa de soldado, ele chegava e punhava fogo em tudo, quebrava tudo, porque o povo tinha medo de represália. Há relatos de historiadores bíblicos que ele maltratou muita mulher, muita criança, feriu muito um homem valente, colocou na prisão, até um dia que ele encontrou com Jesus lá na estrada de Damasco. Louvado seja o nome do Senhor. E não importa o que você fez, não importa o que você deixa de fazer, quando Jesus encontrar com você, Ele te transformará numa nova criatura. Creia nessa palavra. Paulo, naquela estrada, ele encontrou com Jesus, e Jesus disse para ele: por que me persegues? E ele disse: o que queres que eu faça? E Jesus falou para ele: você vai ver o que você vai fazer. Duro vai ser você resistir contra os meus aguilhões. Jesus queria dizer para ele que ele ia sofrer muitas perseguições, muitas dores, pelo amor do Evangelho, e ia ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque quando Ananias vai para ungir Paulo, Deus ele fala: vai, porque isso aqui é um vaso escolhido e será cheio do Espírito Santo de Deus. E Paulo, quando ele começa a pregar, ele começa a convencer multidões. Cada pregação que Paulo fazia, 3.000 pessoas se entregavam a Cristo, 5.000 pessoas. A Bíblia diz que até a unção era tão forte que até as roupas que Paulo usava, as pessoas eram curadas. Esse Paulo se transformou numa nova criatura e passou
a fazer a vontade de Deus, mas ele tinha um espinho na carne, um defeito carnal que ele não conseguia tirar, e ele orou 3 vezes a Deus que fosse tirado dele, porque ele não aguentava mais aquela dor, aquela vergonha, e ele queria ser liberto daquele mal, e ele ora a Deus, e Deus diz: a minha graça te basta. E o que você não conseguir tirar, a graça de Deus estará sobre a sua vida. Mas Paulo tinha um espinho na carne, meu irmão. Não era um espinheiro, não. Tem gente que quer viver a vida inteira em bagunça, em baderna, fazendo pecado e dizendo que está debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Era um espinho na carne que ele tinha, não um espinheiro todo. Então, para estar debaixo da graça de Deus, precisa se arrepender, se transformar numa nova criatura e viver segundo os caminhos do Senhor, porque a Bíblia diz em Isaías 35:8 que o caminho do Senhor será um caminho santo e o imundo não passará por ele, mas até os loucos não errarão. Até aquele que roubava, que matava, que se prostituía, que fazia um monte de coisa, se estiver debaixo da graça, se arrepender, vir para a graça de Cristo, Deus perdoa os seus pecados e se transforma numa nova criatura, porque debaixo da lei, meu irmãozinho, não era dessa forma não. Debaixo da lei, se você matou, você vai morrer. Se você tirou a vida de alguém, você vai pagar com a sua vida. Se você roubou, não devolver 4 vezes o valor, você vai morrer também. Lembra daquela mulher que tinha adulterado e estava para ser apedrejada, e Jesus chegou bem na hora, porque se Jesus não chega, eles tinham matado ela. E Jesus olha para todo mundo que estava ali, tanto os sacerdotes como os anciãos, os mais velhos, a multidão, e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E foi saindo um em um, e só ficou ela. E Jesus falou para ela: vai, que sejam perdoados os seus pecados. Mas ele também diz: vai e não peques, mas louvado seja o nome do Senhor. Mas se pecar, ainda tem um advogado fiel, Jesus Cristo justo, que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. É maravilhoso, não é a graça de Deus, irmão? Não é você viver totalmente errado e receber perdão, mas se você pecar, você ainda tem a possibilidade de se arrepender e voltar para o caminho, que o caminho é a vida eterna, como diz lá em Filipenses 3:14, Paulo diz: prossigo para o alvo, e o alvo é a vida eterna, que só se alcança através de Cristo Jesus. Isso é a graça de Deus sobre a vida das pessoas. A graça de Deus é estabelecida em cima daquele que se arrepende e entregam a sua vida a Ele. E se você vive uma vida de maldade, uma vida de iniquidade, o próprio Jesus diz que lá no céu você não vai entrar. Que ele diz lá em Mateus 7:23, apartai de mim todos que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? Maldade e perversidade. É armar contra o teu irmão, é levantar falso testemunho, é falar sobre a vida dos outros sem ter nenhum fundamento da verdade. Deus não se agrada e lá no céu não vai entrar. Mas se arrepender e vir para debaixo da graça, Deus lava você novamente 70 vezes 7 se for preciso, até Jesus voltar, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, e você vai entrar lá no céu, mesmo cheio de defeito, igual a irmão Josué, igual a muitos. Mas todos os dias se arrependemos, dobramos o nosso joelho e entendemos que é um Deus supremo, dono do ouro e da prata, e foi e vai voltar para nos buscar. Então estamos debaixo da graça e da misericórdia de Deus. E isso não dá o direito de a gente viver em pecado, mas sim viver na santidade. Para terminar, 1 Tessalonicenses 4:7, porque Deus nos chamou para a santificação e não para a imundície, não para a prostituição. Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4:3, 4, 5, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que cada um de nós possui o nosso vaso em santificação e honra, não como os gentios que não conhecem a Deus, o povo aí fora que não conhece a Deus e que vive conforme as consciências da carne, ou seja, debaixo dos seus desejos carnais. Então, meu irmãozinho, se você está debaixo da graça, é novidade de vida, é uma vida retida,
da santidade de Cristo é andar como ele andou. 1 João 2,6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. João especifica muito bem, Pedro, ele especifica muito bem em 1 Pedro 1, 15, 16, que assim como recebesse o Senhor Jesus Cristo, andai em nova maneira de viver. Seja santo, porque ele é santo. Não que conseguimos ser santo, mas precisamos seguir o caminho da santidade. Mesmo errando, a gente vai aprendendo, vai se santificando, vai lavando uma mancha aqui, outra ali e caminhando para a glória. Porque debaixo da graça e misericórdia de Deus, você vai ser salvo, porque sem pecado somente Jesus Cristo de Nazaré, o homem das mãos mirradas. Entenda que a graça é estabelecida para os que se arrependem, te dá o direito de se arrepender e vir para a graça de Deus, não o direito de continuar em atos pecaminosos e dizendo que estão debaixo da graça, amém? Espero que essa mensagem pode entrar no teu coração e te consiga entender que debaixo da graça de Deus é uma vida nova, uma vida santa, para você poder caminhar com Cristo, como ele mesmo diz em Mateus 16:24, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Paulo diz lá em 1 Timóteo 3,12, todos aqueles que querem viver em Cristo de verdade, piamente, em verdade, sofrerão perseguições. Todo mundo vai te falar que aquele cara é chato, é contra isso, é contra aquilo, que não pode fazer nada, mas a Bíblia também diz em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o reino de Deus é tomado à força. Lucas 16:16, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Todo mundo vai te odiar, todo mundo vai te pôr para baixo, e para o homem carnal, o crente, ele não vale nada, mas para Deus e para Cristo somos uma pedra eleita e preciosa. Deus tem um memorial lá no céu, meu irmão, escrito com o seu nome. É o seu nome que está ouvindo esse vídeo aí. Deus tem um memorial lá no céu. Se você é íntegro, reto, temente a Deus, íntegro, reto, temente a Deus, pratica a justiça e fala a verdade, não interessa a sua religião, interessa que Deus tem o seu nome escrito lá no livro da vida e você está debaixo da graça e da misericórdia de Deus. E quando você erra, Deus ele te perdoa e você volta pelo caminho. É só se arrepender que seus pecados serão perdoados por um homem da mão mirrada. Isso é a graça de Deus. Que Deus pode estar abençoando grandemente a tua vida. Amém?